Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho para a galera chegar. Opa, seja bem-vindo. E aí, doutor? Tudo bem? Tudo tranquilo e você? Tudo bem, tá com um pouco frio aí, não? Ô, tá quente aqui, tá até parecendo o Brasil. Fez 30 graus hoje. Negativo? Não, positivo, tá maior sol lá fora. Inclusive tá saindo em todas a imprensa aqui, onda de calor, cuidado, fique em casa, porque vai dar 30 graus 3 dias seguidos, cara. Pô, mas você tá em Minneapolis. Eu tô, Ah, eu tô, legal. eu tô cara em Moorhead, na verdade, que é a cidade que eu moro, dá uns 350 quilômetros a oeste Entendi, de Minneapolis. entendi. Aí tá bem quente, o pessoal tá falando que tá um ano anusualmente quente aqui, tá dando 28, 30 graus pelo menos uns 2 dias por semana. Entendi. Caraca. É, tá quente aqui, a galera tá todo mundo. E assim, você sai pra caminhar na rua, só tá você na rua. Tá todo mundo em casa, no ar-condicionado, entendeu? Porque 30 graus aqui é absurdamente quente. Porra, há quanto tempo eu não entrava nessa página daqui do Bala na Sexta, cara? Então, de volta à vida basqueteira. Não, só por você, cara. Realmente é uma vida que não me pertence mais. Se você me perguntar assim, quem tá contratando quem, não sei, cara. Não tô lendo, não Ah, tô acompanhando, assim, de vez em quando eu entro aí. Ontem eu tava vendo um pouco do, tava rodando televisão, assim, enquanto eu tava trabalhando, eu vi um pouco que tava tendo campeonato espanhol, mas aí eu até mandei mensagem para um amigo meu, falei, mas vem cá, o campeonato espanhol virou esse mata-mata aí, que parece um torneio início e tal. Eu falei, é isso mesmo, tu não acompanha? Eu falei, tinha a menor ideia e tal. pior que eu tô meio por fora também. NBA tá falando aí, vai começar, não vai começar. A NCAA agora tá começando a falar de alguma volta de algumas seasons, de alguns esportes. Bala, agora tu ficou ao contrário pra mim. Foi mal. Tô tentando uma posição Agora tu... melhor aqui, porque não tem tripé, essas porra toda. E como é que tá? Como é que tá aí com o nosso querido... como é o nome do seu filho? A minha filha, a Gabriele, Gabriele, como é que ela tá? ela tá bem, cara, tá com 9 meses agora, tá espoletíssima. Tranquilo, isso é bom. Sim. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live com o grande Fábio Balaciano, editor do Bala na Sexta, do melhor blog de basquete que a internet brasileira já teve, correto? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre contabilidade, um pouco sobre basquete, um pouco sobre jornalismo, que é... Vixe, o pessoal entrando aí, sejam, sejam todos bem-vindos. Caio, Gabriel, Márcia, Tati, Bruno, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Então a gente vai falar de uma história aí que teve uma duração longa aí, teve uns 8 ou 10 anos, mais ou menos. Bala, você lembra quando que nós começamos com esse negócio? Tava fazendo as contas aqui, mas não me lembrei. Porra, cara, minha memória é um lixo, assim, com esse negócio de data, mas eu pego em um segundo aqui, porque eu tenho a Bala na Sexta Corporation aqui, ainda tem uns arquivos bons, assim. Eu pego. Quer a data exata? Eu tenho. Certo. Não, o ano foi 2000 e... Eu lembro que eu morava em Blumenau, então foi entre 2006 e 2012. O que não é um tempo muito preciso, mas deve ter sido aí em 2008, 2009. Foi o Bom balanço, dia, Mário. foi o balanço de 2010, então. Isso. Não, foi 2011. Foi balanço de 2010 no ano de 2011. Bom dia, eu também tenho saudades dos balanços da CBB. O Bala que não nos quer mais.
eu fui despedido pelo Bala na Sexta, entendeu? Hoje em dia eu olho outros balanços, cara. Certo. Então, pessoal, para quem não está muito familiarizado aí com o que a gente está falando, deixa eu colocar um pouco em perspectiva. Olha, o Agra tá aí, ó, abração para ele, tá Ô, acompanhando. Agra, seja extremamente bem-vindo, grande Agra. Estamos sentindo falta de ti também no nosso basquete da ESPN. Falando nisso, os comentaristas da ESPN americana são chato pacas, meu. O Agra dá de 10 a 0 em todos eles, cara. Pessoal muito chato. Mas colocando um pouco aqui em perspectiva o que nós fizemos, estava eu na minha casa um dia, cara, em Blumenau, saudosa Blumenau, quando eu entrei num post do blog do Juca Kfouri falando que a CBB pagava juros. E onde já se viu a CBB pagar juros? Eu falei, meu, deixa eu olhar. Cara, o negócio falando de basquete e contabilidade, primeira vez que eu vejo alguém. Aí, para minha surpresa, não era o Juca que estava falando, ele pegou esse texto de um tal Fábio Balaciano. Eu não lembro se o blog já tinha esse nome, já Bala na Sexta. Tinha, só não estava no UOL. Isso, então aí eu entrei lá para ver. Aí um cara que eu não conhecia, um tal de Fábio Balaciano, falou, ó, tô aqui com os balanços da CBB, não entendo absolutamente nada disso, mas eu vi aqui que parece que eles pagam juros e quem souber de algo mais entra em contato. E aí, balanço de confederação também era algo que eu não tinha trabalhado até então, tinha mexido alguma coisa com clube e de futebol, mas confederação não. Aí eu entrei, acho que nos comentários ou no e-mail, não me lembro agora. Falei, ó, se você me mandar uma cópia, eu posso ver. Aí mandou uma cópia, aí era um balanço razoavelmente comum, nada de muito extraordinário, só com umas contas lá meio estranhas sobre repasse de lei PIVA, dei uma estudada e eu fui olhar o balanço. Aí meu primeiro pensamento foi, cara, pagar juros é o menor dos problemas desses caras, eles estão quebradíssimos. E aí eu fiz um texto, tentei ser o mais didático possível ali, porque como eu sou professor de contabilidade, doutor em contabilidade, a gente tende a ter um tecnicismo muito grande. Aí eu procurei trabalhar aí com termos um pouco mais Eu estou lendo aqui aí. o primeiro texto. Eu loucamente fiz a análise sozinho aí que você entrou em contato comigo, né? Isso, exatamente, Nossa entendeu? Senhora. Exatamente isso, eu me lembro disso daí. Meu Deus. Aí, para minha surpresa, o Fábio Balaciano entrou em contato comigo, me fez milhões de perguntas sobre aquilo. Falei, cara, gostei desse moleque. Ele fala aí coisas com coisa e parece ser um cara sério. E perguntou se poderia publicar. Aí eu falei, manda ver. Aí, para minha surpresa, eu esperava que ele fizesse um certo resumo do que eu tinha mandado. Ele mandou ver no PDF inteiro, entendeu? Ó, tá aí o PDF inteiro. E aí, a partir daí, a gente começou a ter contato, e aí nasceu uma enorme amizade aí entre nós. E aí, desde lá que a gente começou a fazer análise todos os anos, mais ou menos por volta de junho, final de maio, começo de junho, a gente fazia análise do ano anterior. Até porque os balanços, normalmente, eles saem no mês de abril no Brasil. Então, abril, maio, aí a gente esperava um pouco... O final da temporada. Final da 10ª temporada. Até porque, não sei por qual razão, que post sobre a contabilidade dá menos audiência do que o Lakers, do que final da NBA. Entendeu? Então, tá bom, a gente espera. Leandro, seja bem-vindo. Tamarose, seja bem-vindo aí, a galera entrando. E aí, para minha surpresa, cada ano que passava a situação ficava pior, cara. Era uma coisa assim, absurda. E aí depois, já no final das séries aí, quando o nosso querido presidente ainda estava no poder, meu pensamento foi, uau, bons tempos de 2009, onde a confederação estava super saudável perto do que ela está aí em 2014. E aí as minhas análises aí para o pessoal mais da área contábil, ela foi, para nossa área, uma análise relativamente simples. Eu
analisava aqueles indicadores que são mais comuns, liquidez, participação de capital de terceiros, embora eu não chamava com esse nome, que esse nome aí ninguém entende o que é, que era aquele lance lá das dívidas, de quanto de dívida tinha quanto aos bens, rentabilidade, o que depois nós paramos, porque só dava prejuízo, tinha patrimônio líquido negativo, era uma bagunça danada. E a gente fazia uma análise mais das despesas. Tá vendo? Já, o Bala tá levando bronca aqui. Erasmo, isso aí, Erasmo, dá bronca no Bala. E aí a gente fazia essas análises e, para minha surpresa, aí o Bala conta depois o ponto de vista dele, a galera começou a tomar interesse quanto a isso. Não era assim muita gente que tinha interesse, mas digamos que eram pessoas certas que começaram a ter interesse, começaram a fazer questionamentos. De vez em quando o Bala me mandava mensagem, me mandava e-mail. Professor, fulano me questionou sobre isso, eu não sei responder, me ajuda aí, porque as nossas postagens estão indo além do blog e elas estão indo muito, muito além disso. E aí até que há uns anos atrás veio a notícia de que a CBB tinha sido suspensa pela FIBA, que é a Federação Internacional. E aí o Bala me chama e fala assim, professor, viu isso aí? De uma certa forma a gente foi dessa suspensão. E aí após isso só foi ficando cada vez pior até que o presidente em questão, até que ele caiu e entrou uma nova gestão. Então, Bala, conta um pouco pra gente aí o que foi todo esse processo, sob o seu ponto de vista, saindo um pouco aí da área técnica contábil e mandando ver. Pô, fez um resumo bem bom, como sempre. Cara, quando eu comecei com o blog ali em 2008, né, 2009, eu percebi que tinha uma lacuna muito... Eu sempre tive algumas grandes referências em jornalismo, né? Juca Kfouri é uma delas, o José Cruz, para mim, era a minha maior referência, que eram caras que faziam jornalismo que a gente chama fora do campo bola, né? Que eram caras que se interessavam por gestão, que eram caras que se interessavam por transparência e tudo. E quando eu comecei com basquete, não é que isso não tinha. A gente tinha repórteres que faziam isso bem. Aqui no Rio tinha o Cláudio Nogueira, na Folha o Melquiades, que era o editor de esportes, era muito bom em relação a isso. Tinha um outro aqui no Rio chamado Rogério Daflon, que fazia umas matérias bem legais também. Mas, assim, especificamente de basquete e cobrindo o dia a dia de basquete, eu senti que tinha uma lacuna muito grande. E era uma época, você lembra bem, claro, porque você analisava os balanços, era uma época que chovia dinheiro na CBB. Então tinha como a gente chama, né, um entrante de grana, era muito grande. E o problema não é ter muito dinheiro, o problema é que quando eu olhava o dia a dia, e aí sendo super transparente, eu acho que se a CBB fizesse alguma coisa com aquele dinheiro, talvez não me chamasse atenção do ponto de vista de curiosidade jornalística, né? Então, quando eu via que tinha muito, muito dinheiro entrando e pouco resultado saindo, e resultado não é medalha, resultado é trabalho, né? Tipo, é uma clínica, é um acampamento para jovem, uma capacitação de técnicos, é um técnico estrangeiro vindo aqui fazer uma capacitação de preparadores físicos, etc, etc. Eu comecei a ver que tinha um espaço para a gente começar a apurar e entender o que estava acontecendo. E aí, eu me lembro que a primeira vez que... E por que o balanço sai quando você começa a cavucar as coisas no basquete, né? Abraço aí pro Jefferson Sobral, que tá aí também. Você começa a cavucar as coisas no basquete, você vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, por que o balanço de basquete sai exatamente no final de março? Né? Pô, Bala, todas as empresas são assim. Mas no basquete é assim, mas sobretudo porque tem a aprovação do balanço feito pelas federações. Quem aprova o balanço da confederação são as federações, que votaram no presidente e que tem 1 hora para ler um balanço financeiro. Entendeu? E aí eu ficava assim, porra, se eu, que sou razoavelmente letrado, não consigo ler em 2 dias aquele balanço, como é que um presidente de federação vota numa aprovação de balanço em 1 hora? O processo é errado, o processo é equivocado. E aí eu comecei a mostrar que não só o processo era equivocado, como que aqueles caras estavam fazendo era de uma imbecilidade atroz.
e de uma falta de civilidade, de uma falta de ética profissional gigantesca. Então, as dívidas iam subindo, e a aprovação do Carlos Nunes também, do ponto de vista de federações. Tinha um ou outro que se insurgia, tinha uma menina do Mato Grosso chamada Karina ou Karine, sei lá, que se insurgia, não sei o que, mas nada de muito relevante. Tanto que ele ficou lá e foi reeleito, né, professor? A gente começou a analisar os balanços dele ali em 2010, ele foi reeleito, se não me engano, em 2013. Alguma coisa assim, quando a vaca já estava deitando, como diz o Zé Boquinha. Então, aquilo ali me chamou a atenção do ponto de vista jornalístico, que, porra, cara, o negócio estava muito feio. Mas assim, muito, muito, muito feio mesmo. E a gente começou a cavucar, cara. E aí quando eu comecei a cavucar, ninguém fazia. Acabou que eu fiquei como literalmente a única voz nesse sentido. Todo mundo sabe as batalhas que eu era meio napoleônico o negócio, assim, né? Tipo, era só eu, assim, batalhando contra pô, vou usar esse termo aqui, live, foda-se, né? Já não tô mais aqui com blog. Contra uma canalice do presidente Carlos Nunes. E quando eu digo canalice, não é safadeza, não é roubo, porque eu não tenho como provar. Estou dizendo só canalice do ponto de vista de gestão, entendeu? Do ponto de vista de gestão, cara, era ridículo o que acontecia. E aí, os papos que a gente ia tendo, né, quando você ia analisando o balanço, tu me ligava, né? Eu me lembro que você falava assim, Bala, quem que patrocina a CBB? Ah, é o Bradesco. Tem um empréstimo do Itaú. Que caralho, CBB tá pedindo um empréstimo de um outro banco para cobrir um rombo de uma coisa que ela poderia estar pagando com a verba de outro banco. Então, assim, era uma cagada. Eu me lembro que, aí eu posso contar aqui também, que quando eu liguei para fazer essa apuração do Itaú, liguei lá para um superintendente de comunicação do Itaú, com quem eu até mantenho contato até hoje, de vez em quando a gente troca uma ideia, ele falou assim, cara, um absurdo, assim, porque eles vieram até aqui, fizeram uma proposta de pagamento, não sei o quê, e eles nem choraram, assim, do ponto de vista de querer uma redução de juros, de querer uma amortização de dívida em não sei quanto tempo, como é normal, né, cara? Pô, para quem tem dívida, para quem já teve dívida com banco, né? Banco é uma máquina de juros, né? Então você pode, pô, espremer essa máquina. Ele disse que a CBB aceitou passivamente o que o banco mandou e que nunca trocou nada. E óbvio que não ia pagar nunca. Então, esses meandros sempre me chamaram muita atenção, né? Eu adoro a quadra, adoro o jogo, mas acho que um dos motivos também de eu ter saído do basquete recentemente, fazendo um link com 10 anos atrás com agora, é porque o jogo estava me dando muito menos prazer do que a parte de gestão, assim, que é uma parte que eu adoro, que é o que eu tenho exercido no meu trabalho atualmente, que me toma muito tempo, né? Minha equipe é muito grande, né? O dia a dia é muito maçante, e eu acho que o basquete, principalmente o brasileiro, do ponto de vista de gestão, de marketing, de área de planejamento comercial, compliance, contabilidade, nós estamos no paleolítico, né? Pré-história do ponto de vista de gestão de empresas, né? Era isso, não? Exatamente. E aí, só uma coisa que me chamava atenção também. Eu tinha certeza que aquele balanço que você passava para mim, que principalmente os primeiros, que ninguém dava muita bola para ele, porque eles eram extremamente bem feitos. Exato. A parte técnica contábil deles era muito boa. Os caras eles estão assim, divulgando além do que eles precisavam, além do mínimo que a lei requer, e provavelmente ninguém lê, porque é aquela assim, com esse nível de divulgação, ninguém faz nada. Então, assim, o próprio setor contábil deles não deve receber pressão. E o que a gente começou a perceber depois? E aí depois a coisa assim, foi super engraçado, né? Professor, está faltando análise de tal coisa. Então, eles não estão mais divulgando tal coisa. Até o ano passado divulgava. E era super engraçado que as notas explicativas, enquanto os primeiros balanços, as notas aí vinham 30, 40 páginas, o que é uma coisa boa, sinal de uma boa contabilidade, nos últimos anos começou a vir 20, 25, assim, um padrão, meio um texto cópia e cola de livro didático, né? Aquela coisa assim, nós fizemos tal coisa segundo a norma tal, do campo tal, etc. Ou seja, uma cópia e cola que não significa nada, entendeu? Eu acho que assim, o meu papel assim para contigo é muito do que eu faço hoje no meu dia a dia de trabalho, né? Você sabe onde eu estou trabalhando, que é num banco de investimento, né, cara? Se você me perguntasse, pô, Fábio, o que tu faz como marqueteiro lá? Cara, minha função é ser tradutor.
E a minha função como blogueiro, nesse sentido de contabilidade, era ser um tradutor do que você estava falando. Então, eu me lembro que a gente tinha conversas homéricas, né? Era que o professor chegava assim, porra, o passivo circulante, o não sei o quê. E eu falei assim, professor, cara, com todo respeito, assim, quanto que é a dívida? Bota num gráfico. Exatamente. Bota num gráfico quanto que é a dívida, assim, quanto que é a receita brasileiro, assim, em termos de número, brasileiro leigo, né? Cara, receita, despesa e dívida. Juros no máximo. Entendeu? O professor vinha com as análises elaboradas, porque você tem o talento disso e a tua vida, né? Você é um brilhante nessa área, não é à toa que você está onde você está, aí passando calor, e depois frio. Ou seja, você está lecionando nos Estados Unidos, prova do teu brilhantismo. Mas, assim, minha função era de traduzir aquilo que um ser contábil lia para um ser, digamos assim, normal entender. E acho que essa receita deu muito certo, né? A gente deixava gráficos explicativos, né? Deixava uma tabela explicativa. O professor fazia sempre umas notas, digamos assim, umas análises mais assim. Você nunca colocava a sua opinião, né? Mas você perguntava assim, como é que o custo administrativo aumentou? Me lembro que eu estava dando, hoje, quando a gente estava falando, eu li alguns, né? Teve um ano que a CBB teve um custo administrativo de quase 300 mil reais por mês de profissionais, assim, de pessoal, né? Que é um custo surreal para uma empresa que devia ter o quê? 20 funcionários, 30 funcionários. Sim, uma assim. sala comercial, né? Os caras funcionavam numa sala comercial. Então, esse tipo de trabalho, porque acho que a casadinha foi boa, né? Eu ia falar rachadinha, mas a rachadinha... Não, mas não pode mais. Pedro, como que ninguém no governo fiscaliza uma confederação que recebia tanto dinheiro público? Então, acho que a rachadinha explica, né? Então, e aí até a própria CBD, não só ela, como todas as confederações, o próprio governo da época elegeu uma companhia pública para patrocinar cada uma das confederações. Nós tínhamos Correios patrocinando a Confederação de Natação, se não me engano. Nós tínhamos Correio, a gente tinha Caixa Econômica patrocinando uma galera. Eletrobras e CBB, né? Isso, e no caso da CBB era a Eletrobras. E aí, isso demorou também. Eles começaram a pegar no pé da CBB. Foi o que? 2011, 2012 que eles romperam o contrato por falta de prestação de contas. Acho que foi 2013. Isso, 2013, ou seja, demorou um tempo. E a Lei Piva, que era por onde vinha uma boa grana, ninguém nunca fiscalizou. Pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum escândalo com a Lei Piva. Acho que para quem é brasileiro, né, para quem vive aqui, né, não tem nenhuma surpresa quando a gente vê mau uso do dinheiro público, né? Sim. Porque esses caras fazem mau uso do dinheiro público em qualquer lugar. Vereador, sim, deputado, prefeito, governador, presidente, todo mundo faz mau uso do dinheiro público. E a confederação é um microcosmo do que era o Brasil, né? Assim, exatamente. Então, o presidente da confederação, de novo, não estou dizendo que é corrupção, estou dizendo que era má utilização, má gestão, no mínimo. Sim. Então, assim, tinha ministro do esporte, Ricardo Leiser, tinha Tribunal de Contas da União, tinha Controladoria Geral da União, tinha aquele negócio de lei de incentivo que dava porrada de glosa, a gente via nos balanços, né? Dava uma porrada de glosa de que não foi usado, não sei o quê, lei de... Porrada. Cara, instâncias aqui no Brasil nunca faltaram. Comitê Olímpico Brasileiro, né? Ministério Público, o cacete. Teve pouquíssimas vezes que as denúncias que a gente fazia no blog, e aí não só do balanço, como outras que nós fizemos, geraram algum tipo de repercussão nesses casos. E eu vou te confessar que isso também foi minando muito do meu interesse pelo dia a dia. Porque eu vi que era uma batalha minha, sozinha, praticamente, eu contra todos ali da confederação, não recebia credencial, não recebia release, perdi muita coisa em algumas instituições de comunicação, né, comentários, colunas, né, não sei o quê, porque, eu era o enfant terrible da parada. Mas, assim, teve uma vez que, vou te contar, assim, acho que eu nunca contei isso. Teve duas ligações que foram engraçadas, assim, acho que eu nunca contei pra ninguém. Primeiro que uma vez o Romário me ligou, né? Romário, preciso falar, né?
senador me ligou, a assessora dele me ligou, uma vez, Romário quer falar contigo, que o texto do não sei o que chegou lá para ele e tal. Aí o Romário me ligou, pô, queria entender isso aí, não sei o que, Peixe, fala aí, explica para mim e tal, não sei o que. Eu vi que ele tava no Viva Voz e alguém anotando no fundo, né, e tal. Aí ele falou assim, cara, a situação lá tá ruim. Eu falei, pô, Romário, o negócio lá tá feio, cara. Abre uma investigação ali que o pau tá comendo ali, que tem uma coisa que não tá cheirando bem. Não, eu vou fazer, vai acontecer, não sei o que. Picas, não voltou. Entendeu? Infelizmente, o basquete não dá palanque, né? Então, não é crítica ao Romário, não. Nada disso. Imagino que ele deva receber esse tipo de denúncia o tempo inteiro. E uma das bandeiras dele é esporte e tal. Mas ele acabou não dando pra frente. Outra vez foi que uma vez me ligou, não sei se foi Tribunal de Contas da União, não sei se foi Ministério... Cara, uma dessas instâncias. Alguma coisa da União, Controladoria Geral, sei lá. Algum desses auditores de lá para tentar entender o que estava acontecendo, não sei o quê. E essa deu. Que foi um negócio de glosa de um campeonato que não aconteceu, ou de uma preparação que não aconteceu, de uma viagem que não rolou. Eu digo assim... E aí eu falei assim, aí quando o cara me ligou, eu falei, pô, posso te fazer uma pergunta e tal? Pode, claro. Falei, como é que isso aí bateu em você? Veio por alguém e tal? Não, veio. Um leitor teu denunciou isso aí na ouvidoria. Ou seja, se um leitor meu não tivesse denunciado, não tivesse feito o papel dele de cidadão, e porra, não é uma crítica a quem não fez denúncias às vezes, não, acho que não, às vezes falta tempo, às vezes falta saco, às vezes falta tudo, né? Mas o cara fez um papel que é ir além, né? E ele denunciou e aí o cara me ligou. E aí glosaram dinheiro por conta disso. Mas, assim, são 2 casos em 10 anos de tanta cagada que a gente soube que tem na CBB, né? Muita cagada. Sim. Então, esse ar passivo / entender o sistema e não concordar, mas e achar que tá tudo bem é uma coisa que eu nunca comprei, cara. Nunca comprei e acho isso um absurdo, assim. E eu vejo hoje em dia, até tô super fora, né, da Twittosfera, da Facebooksfera, eu quase não tenho entrado, graças a Deus. Só tenho entrado aqui no Instagram para ver as lives da Tereza Cristina de noite e tudo. Porra, eu sempre fiquei muito indignado, a gente conversava isso, né? Você sempre me chamou de agitador e tudo mais. Como os meus companheiros jornalistas não entravam nessa porra. Entendeu? Com raríssimas exceções, e você sabe muito bem, nunca trabalhei com isso, eu não tinha tempo de apurar as notícias. Então eu cansei de dar pauta para companheiros meus apurarem. Assim, cara, dá uma olhada nisso ali, porque o negócio tá feio. Dá uma olhada nisso ali, porque o negócio tá feio. E nunca fizeram nada. Então, porra, era uma mistura de caramba, eu tô navegando sozinho com o cacete, o que os meus companheiros jornalistas estão fazendo? Sabe? Essa indignação também foi me corroendo por dentro, sabe, professor? Sim. Só abrindo parênteses aqui, o Bruno questionando aí como é que funciona aqui nos Estados Unidos, se as contas, elas também são públicas. As contas aqui são bem mais fechadas, tá, do que aí no Brasil. E aí, isso vai uma coisa, as leis contábeis do Brasil, elas são super avançadas. Se a gente for olhar em questão de empresa precisar ter transparência, essas coisas, mas não por só exemplo, isso também, aqui... porque, por exemplo, as franquias da NBA, por exemplo, né, tô falando do NBA, que é o universo que a gente conhece, são instituições privadas que têm donos, né? Isso, e esses donos não necessariamente precisam divulgar os balanços. Isso, e tudo mais. Porque aqui só precisa divulgar se você usar recursos públicos ou se você tiver ações em bolsa. Então, as federações aqui, isso é uma coisa que eu achei muito estranho, elas são federações privadas que vivem com dinheiro privado. Tem um canal aqui da NBC, chama Olympic Sports, que só passa coisa COI. Então, passa campeonato mundial de patinação, campeonato mundial de natação, atletismo, e as propagandas são quase todas do Comitê Olímpico aqui, eles vendendo coisa, vendendo camiseta, pedindo doação, falando dos próximos eventos, etc., porque é tudo privado. Se não tiver dinheiro privado aqui, assim, o governo não está nem aí para Olimpíadas, esporte de alto rendimento, porque aqui o governo só coloca dinheiro nas escolas, e aí coloca muito dinheiro.
Escola, eu sempre falo que eu moro em uma cidade aqui de 38 mil pessoas, assim, menor do que um bairro em uma cidade grande brasileira. E nós temos uma escola de ensino médio, aqui é só uma, que eles têm escolas grandes, com uma quadra de basquete que poucas cidades no Brasil possuem. Entendeu? Com uma quadra de hóquei coberta, com uma arena de hóquei, com 2 quadras simultâneas, campo de futebol americano, o nosso futebol, né, que é o soccer, para eles aqui, campo de beisebol, os caras têm campeonato de assim, luta olímpica, etc. Então, o poder público investe muita grana, mas é nas escolas, é até ensino médio. Passou disso, NCAA, alto rendimento, aí é dinheiro privado. Aí cada um se vira. Assim, meu governo, ele acaba lavando as mãos no 4º ano do ensino médio. Então aqui, após isso, não tem nada. E por não ter dinheiro público, as próprias federações elas acabam não divulgando balanços, tá? Porque eles não têm dinheiro público. E aí até por isso, muitos deles, se você for para as ligas, por exemplo, NBA, NFL, perguntar para os caras se eles querem dinheiro público, eles vão te mandar embora. É lógico. Assim, pra quê? Eu tenho que ter um monte de regra, eu tenho que soltar meus dados financeiros para todo mundo ficar vendo, encher minhas paciências aqui com os meus contratos, etc. Então, não quero dinheiro público, não quero nada. Então não, infelizmente aqui não dá para a gente fazer isso para as ligas, para NBA, etc., porque eles não são públicos. E o Bala caiu. Não caiu, voltou. Você ficou um tempinho congelado. Mas, Bala, vamos um pouco para o nosso título aí, como que o presidente caiu. Que aí, beleza, a gente começou a fazer esse trabalho meio que sozinho, mas aí começou a ter uma repercussão aí, para nossa surpresa, meio fora do normal. E aí conta quando que o jogo virou pro lado do Carlos Nunes aí, até que ele caiu, tadinho. Ele não caiu, na verdade, porque a confederação que caiu, né? Na verdade, eu acho que o trabalho começou a ficar bacana quando as dívidas começaram a aparecer, né? Então, ali em 2013, 2012, alguma coisa assim, as dívidas começaram a aparecer muito, a CBB começou a se afundar muito. Os resultados de quadra também não vinham, e isso ajuda, né, do ponto de vista jornalístico, que se os resultados de quadra não estão vindo, deixa eu dar uma investigada fora da quadra. O que a gente já estava fazendo, né? Então, para a gente não era muito mistério, não era muita surpresa ver o que estava acontecendo, né? E aí, obviamente, eu falei das instâncias brasileiras, né? Ministério Público, Comitê Olímpico, etc, etc. Mas teve alguém que se interessou muito pelos balanços, era a Federação Internacional, né? Eu não me lembro se você chegou a ser consultado, se alguém te ligou de lá, mas eu sei que todos os materiais que a gente fazia aqui iam para lá, né? Iam pelo blog mesmo. Né? O que foi uma grande surpresa, né? Se ninguém do Brasil estava nem aí, precisou o pessoal de fora chamar a gente e perguntar, né? Tipo, o que está rolando aí no Brasil? Que era argentino. Isso. Mais incrível ainda, né? E aí ele me ligava, e aí já contei isso para os assinantes do Bala na Sexta, né? Que era assim, quando eu sempre mandava algumas coisas para ele dar uma lida e tudo, e ele nunca registrava, né? Ele nunca escrevia, nunca botava áudio, nunca nada. Ele sempre ligava, né? Isso aí, sistemas de federação, é um negócio incrível, né? Ele me ligava. Aí quando ele me ligava, ele falava assim... Fábio, o que passa? Tipo, por que ninguém aí faz nada? O que tá acontecendo? Aí teve uma vez que ele falou assim, e os atletas? Eu falei, então os atletas aprovam aquela porra lá. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, entendi. E os clubes? Eu falei, então os clubes não fazem nada. Então tinha uma indignação muito grande por parte de, como você falou, né? Uma instância que às vezes não deveria nem estar se metendo tanto, porque ela tem o quê? 120 afiliadas, né? 120 Sim. federações embaixo. Tem que cuidar muito de campeonato mundial, de apresentação para uma Olimpíada, não sei o quê.
E, porra, tem que cuidar de um bebê, né? Ou seja, de uma confederação que, do ponto de vista internacional, o Brasil é nanico, né? Pô, não é os Estados Unidos, não é Espanha, não é Sérvia, não é Austrália. Austrália, Croácia. Do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de tamanho, em basquete, o Brasil é nanico. Hoje, né? Já não foi. Mas, assim, os caras estavam preocupados, né? Porque era argentino, tinha uma parte de grana muito forte que o Brasil trazia, muito jogador na NBA, mas porra nenhuma acontecia, né? Era impressionante. Aí até que a FIBA suspendeu a CBB, e aí qual foi a razão da FIBA ter suspendido a CBB? Dívidas, falta de gestão, ausência de campeonatos de base, interferência de gestão, que diziam que a Liga Nacional estava se metendo muito, e estava mesmo, mas porque o Carlos Nunes não conseguia fazer nada. Dívidas da CBB para com a FIBA, então a CBB prometeu pagar um campeonato mundial, né, uma dívida, um convite de campeonato mundial, arrumou dinheiro com 3 patrocinadores, né, Bradesco, Globo e Nike, e não pagou tudo. Onde foi esse dinheiro? E ninguém investiga. Entendeu? Sim. É muito louco, cara, é muito louco. O que a gente viveu aqui do ponto de vista de basquete e do ponto de vista assim, de gestão, né? E, pô, professor, só preciso ficar mais uns 5 minutos, vocês não me matam aqui. Certo, aqui também, não se preocupa não. Prometi Você não morre 7 aqui. sozinho. Que assim, eu falo isso às vezes, é uma analogia pesada, mas daqui a 20, 30 anos, quando me perguntarem onde eu estava nessa época do basquete, como jornalista, eu vou te dizer onde eu estava. Eu estava na trincheira, cara. Tava brigando, assim, sabe? Eu tava querendo que as coisas fossem melhores. Ao mesmo tempo que daqui a 30 anos, quando perguntarem assim, caraca, e tu aprovava essas coisas aí que esse governo fazia? Em que lado você tava? Não sei o que. Eu sei onde eu tava também. E aí, para deixar claro, não votei ninguém na última eleição, porque eu acho os dois uma merda, né? Tanto que foi eleito quanto não foi. Mas eu digo assim, do ponto de vista de basquete, onde a galera tava, assim, sabe? Onde você como atleta estava? Onde você como dirigente estava? Por que você deixou chegar a esse ponto? Então, é óbvio que hoje nós estamos vivendo uma situação limite, né, que é uma situação de pandemia, de coronavírus e tudo mais, mas quantos clubes vão ter o NBB na próxima temporada? Não sei. Quantos... A LBF essa temporada foi cancelada, entendeu? Quantos vai ter na próxima temporada, que é um ano olímpico, que o basquete feminino não estará? Entendeu? Bala, mas confederação é uma coisa, Liga Nacional é outra. Não, não é, cara. Não é, entendeu? Tanto não é que as estrelas do NBB hoje são quem? Chamel, Marquinhos, Olivinha, Fúvio e tantos outros veteranos. Por que são veteranos que brilham? Porque a divisão de base é uma merda no Brasil. A divisão de base no Brasil é uma merda, porque o trabalho da Confederação Brasileira é uma merda. Então, enquanto esses caras não entenderem que um precisa do outro e que um funciona bem por conta do outro, não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, eu sinceramente falando, cara, Fábio, você ficou feliz aí, Bala, tu ficou feliz quando a Confederação foi suspensa? A palavra não é feliz, cara, mas eu senti um alívio de que pelo menos uma pessoa ou uma instituição estava vendo o que a gente estava fazendo. E, pô, eu não gosto de dizer que eu derrubei o presidente, não derrubei o presidente, e me dou super bem com ele, já te falei isso, todo mundo sabe, né? Meu irmão tá aí, não sei se meu pai tá aí, mas assim, o primeiro cara que me liga nos meus aniversários é o Carlos Nunes, até hoje, sempre. Então, assim, sempre mantive uma relação cordial com ele, eu sempre disse isso para ele, que ele sempre foi um péssimo gestor, sempre disse para ele que ele sempre era um administrador ruim, e acho que isso está mais do que provado, mas nunca faltei com educação, nunca faltei com respeito. Mas daqui a 20 anos, 30 anos, cara, o basquete brasileiro vai sentir muito. Assim, eu escrevia no blog, né, que nenhum esporte no mundo sobrevive a 16 anos de Grego e Carlos Nunes, né? E o basquete... Nem falo. Meu pai, para azar do nosso querido basquete, o esporte escolhido para ter Grego e Carlos Nunes foi o basquete. Então o basquete vai sofrer... Pô, tu trabalha com contabilidade, né, o professor? Como é que é? O Grego e o Carlos Nunes são juros compostos de dívida, entendeu? Isso. A gente tá fudido. E principalmente sem base, né? Sem a base, e aí a gente não tem patrocínio, porque nós não temos resultados, a fama que acabou construindo foi uma fama muito ruim. Eu me lembro que quando o presidente atual, o Gui Peixoto, me ligou, quando ele assumiu e tal, a gente teve algumas conversas, e sempre foi muito educado comigo e tudo. Aí eu falei pra ele assim, cara, ele tem muito dinheiro, né? Ele tem uma condição financeira muito, muito boa, ele é um empresário de sucesso, tudo. Eu falei assim pra ele, cara, tu é maluco de entrar numa porra dessa, assim, porque... Pô, professor, como é que tu entra numa confederação brasileira que
tem 13 milhões de dívida e cuja única fonte de receita, né, cujo único asset dela, digamos assim, o único produto, são as seleções brasileiras, né? Porque, assim, quem patrocina a base, né? Não tem visibilidade, é difícil, meu. Como você falou aí, né? Divisão de base é onde o governo deveria investir por conta de massificação, por conta de educação, de saúde, de desenvolvimento humano, etc. Mas, assim, eu falei pra ele, cara, tu tá fudido, porque, assim, tua chance de medalha se esvaiu. Porque depois do Rio 2016 era uma geração envelhecida e a gente tá vendo que você não tem uma medalha para botar no peito e dizer, pô, patrocina aí. Não vai rolar. Feminino, na latrina, né, do esporte aí. Divisão de base, ninguém patrocina. Campeonatos profissionais não são dele e não devem estar com ele, na minha opinião. Devem ser gerenciados de forma independente, de forma profissional, como são gerenciados LBF e NBB. Então, assim, quando eu olhava para o Gui Peixoto entrando e para os diretos dele, né, Marcelo Souza, Fontinelli e todos os outros ali, que são pessoas com quem eu sempre tive ótima relação, eu disse, caralho, vocês são malucos. Então muita gente às vezes fala assim, porra, Bala, tu bate pouco nos caras. Eu falei, claro que eu bato pouco, eles estão entrando numa roubada. Eles sabiam que estavam entrando e o Gui Peixoto, inclusive, apoiou a primeira eleição do Carlos Nunes. Então também tem um pouco de digamos assim, culpa nessa história aí e tal. Mas digo assim, depois que ele assumiu, meu irmão, é óbvio, né? Quando você assume uma presidência, você sabe onde você está entrando, você tem que ser cobrado por isso. Eu sempre cobrei. Mas, porra, professor, olha o cenário. Pensa no cenário. Exatamente, cenário de terra arrasada total, né? E aí é o que é pior dos mundos para qualquer empresa, na verdade, né? Eles têm uma dívida altíssima, receita em queda, e por conta de ter uma dívida altíssima, ninguém vai querer comprar daquela empresa, porque você não sabe para onde que está indo a sua grana, ele não consegue oferecer produto de qualidade. E tem uma lição que você sempre me deu, né? Que a cabeça do brasileiro, você, professor, a confederação tem dívida. E o professor falava assim, Bala, para com isso, cara. Vale tem dívida, Vivo tem dívida. Isso, todo mundo tem dívida. Todo mundo tem dívida. O problema não é a dívida, é o que você faz com ela e a gestão que você trabalha em cima dela. Então o problema da CBB não era a dívida. Era a forma como a dívida estava sendo gerenciada e ano a ano era um negócio caótico, porra. E aí, principalmente, que é aquela coisa que a gente fala em aula lá para os cursos de graduação, você nunca deve contrair dívida para você pagar despesas operacionais, entendeu? Isso não faz sentido. Despesa você tem que pagar com receita. E você faz dívida para construir um novo prédio, comprar máquina, etc. Aí a confederação começou a fazer dívida para pagar funcionário, né? E aí você cria uma bola de neve. Se você não consegue ter receita para pagar as suas despesas, você só vai... E aí você não... Porque quando você cresce, você vai lá, você comprou novos ativos, etc. Em tese, você aumenta a sua capacidade de gerar receita. Então, que é o que foi feito com o vôlei quando eles construíram o Saquarema. Lá, que foi aquele CT para cima da seleção, a seleção estava bombando, patrocínio bombando, com certeza ganharam muito dinheiro lá de Globo, etc. Aquela época. Agora... Você pegar dívida para pagar despesas operacionais, que a gente chama, isso daí não dá, vira o caos com certeza. Mas, Bala, acho que nós temos que ir, nós dois, muitíssimo obrigado, adorei fazer essa live contigo. Pessoal, essa live vai ficar no IGTV do meu Instagram, @jscarpim, S mudo e N de navio no final. As nossas próximas lives vão ser nas próximas terças-feiras. Algumas perspectivas para melhoria desse cenário nos próximos 5 anos. Breno, quer resposta curta ou quer resposta longa? A resposta curta é não. A resposta longa é vamos rezar para que não piore do que está hoje. Entendeu? Porque com base ruim, a gente não vai ter formação de novos atletas e aí a seleção tende a ter algum resultadozinho aí nos próximos anos ainda com os nossos veteranos, mas aqui, por exemplo, não vejo mais conversa de ter brasileiros em draft, ou pelo menos com chance de ser escolhido, brasileiro na J-League com uma boa visibilidade, brasileiro na NCAA, ou seja, a nossa próxima geração aí está bastante comprometida, tá? Então, pessoal, só como último recado, as nossas próximas lives aí, nesse mês de julho, principalmente,
Elas serão todas com convidados. Na próxima terça-feira nós teremos a presença da Daniela Novak, lá do Paraná. Ela é uma jovem contadora que atua bastante aí no CRC Jovem, que é o Conselho Regional de Contabilidade, o jovem aí com... vamos falar um pouco aí sobre a nova geração contábil, e na semana seguinte nós vamos falar com o professor Ronaldo Frois, da FECAP, inclusive, Bala, um enorme fã seu, onde nós vamos estar falando sobre o futuro da contabilidade. Então, uma galera aí falando que a contabilidade vai acabar, que os softwares vão roubar a cena, etc. A gente vai estar discutindo um pouco disso aí. Beleza? Então, Bala, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em casa. Professor. E tenham aí uma... Oi? Diga. Só para te agradecer aí... Não, só para te agradecer, o vídeo deu uma pausada. Só para te agradecer pelo convite, né? É a primeira e única live que eu estou participando aí. Até comentei, o professor falou assim, pô, Bala, você participaria de uma live comigo? Eu falei, professor, porra, contigo eu vou até para a lua, né, meu irmão? O que você fez por mim aí durante todos esses anos, eu sou muito grato e, assim, são poucas as pessoas que a gente cria um vínculo além do basquete, do dia a dia, né? Então, a gente sempre troca uma ideia, né? Pergunto dos Balinhas, eu pergunto da sua filha, pergunto de como é que tá aí o frio e tudo mais. Tenho um carinho muito, muito enorme por você. E pouca gente... A galera deve ter lido, né, professor? Virou meio que uma referência nessa questão de análises esportivas, né? Confederação Brasileira de Vôlei ele analisava, handball também, COB. Isso. Eu fico... Graças a ti. Fico orgulhoso que surgiu no basquete e foi literalmente para o mundo esportivo, né? Então, cara, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a todos que participaram aí. Agora eu vou tirar um pouco da poeira aí, que tem um monte de DM aqui que eu não lia direito, mensagem que eu não lia direito. Vou sair fora agradecendo e até a próxima, professor. Beleza, recíproca é verdadeira. E eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás tu me prometeu um chopp quando eu fosse pro Rio. Não fui ainda, mas te cobrarei assim que eu estiver no Rio. Se preocupa não. Fechadíssimo. Abração. Perfeito. Juliano, concordo contigo, a contabilidade é inacabável. O que eu sempre falo, a contabilidade vai salvar o mundo ainda. Então, pessoal, tenham todos uma ótima semana. Terça-feira que vem estaremos aqui de volta falando sobre a nova geração da contabilidade. Um grande abraço a todos.